E agora eu te coloco num formato piramidal de proteção com aquilo que é o seu amparador espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo. Também venham me colocar, numa pirâmide de proteção com o que seja necessário em especial para essa atividade, que é a apometria, para curar todas as feridas sobre tudo aquilo que já aconteceu no passado. E as representações que vêm como se fossem anjos com asas douradas e uma representação feminina muito dócil. E a Chã colocam-nos, também dentro de um formato piramidal de proteção. A partir de agora, nenhuma outra manifestação se coloca diante da nossa atividade. Agora vamos abrindo os corpos para que se revele em especial o que é necessário para a cura, a transformação. E tudo começa com uma grande cor laranja. Uma grande cor laranja que é como se tivesse o seu olhar ofuscado. Como se todo o chão fosse uma areia laranja que queima os pés. É como se o caminhar da vida fosse como um solo quente, que você não consegue abrir os olhos e que você não consegue enxergar o caminho ou até seguir outros caminhos, porque o solo queima também os seus olhos. Vamos colocar em especial essa luz mesmo laranjada. E as coisas começam a se tornar verde. E à sua frente vai surgindo uma grande floresta. Uma floresta que existe um caminho. E que esse caminho continua numa cor muito branca. E você vai caminhando dentro dessa floresta. E ao caminhar pela floresta, você começa a trazer sensações como se fossem presenças. Estadia, mas você vê sombras, você vê escuridão. É como se fosse tempestade. Um lado da floresta, um lado vívido, mas um lado que você tem temor. E o outro lado é como se fosse uma natureza seca, sem vida. Mas você prefere ficar do lado da natureza seca, sem vida, do que usufruir de tudo que existe nessa floresta. Ela é repleta de frutos, de animais, de felicidade. E você geralmente caminha nesse caminho branco, entre essas duas, mas com seu olhar na escassez, na falta. Vamos colocar em especial o elemento água, para que lave, que alimente essa terra. Observe que conforme a chuva vai caindo, vai se desprendendo de você como se fosse suas máscaras, suas capas. E é doloroso soltar tudo isso. Está muito encrustado e você pede que chova mais para que você realmente consiga se libertar. E agora você se sente livre. E você está agora sobre um cavalo alado, um cavalo do qual você começa a voar. E ao voar, você começa a voar exatamente esse pedaço, que é esse pedaço de natureza sem vida. E você começa a arrancar do seu coração tudo aquilo que você traz como sementes. Aquilo que você passou, que é uma sabedoria, que é uma fala amiga, que é um auxílio ao outro, e você vai tirando do seu coração centenas, milhares de sementes em que você vai soltando e liberando sobre esse solo. E ao soltar essas sementes, tudo vai se transformando em floresta vívida. Algumas sementes, elas eclodem como um ovo e saem pássaros. E você vê que tudo isso é muito bom.
você vai descendo com esse cavalo em um local específico dessa floresta. Um local dessa floresta que é uma clareira, que tem uma caverna. E você vai entrando dentro dessa caverna e vendo lá ao fundo uma luz, uma pequena luz. Lá é o seu tesouro, lá é o seu refúgio. E ao você se aproximar dessa pequena luz, você nota que é uma fogueira, mas que ela está com pouca lenha, correndo o risco de ser apagada. E você se sente como se fosse uma sensação de aflição, agonia, desespero para sair buscar da floresta. Mas você começa a observar que vem vindo inúmeras pessoas que tocam no seu ombro, que vão colocando essas madeiras, que vão acendendo tochas com a sua energia, com o seu fogo. E esse local vai se tornando 100% iluminado. O que era escuro, o que era caverna, agora você consegue ver representações de desenhos, escritas, que representam as coisas as quais você vivenciou. E você pega uma madeira, enrola um pano, acende-a e vai observando tudo aquilo que é uma representação de sabedoria. E você pega um carvão e você começa a fazer outros desenhos. E ao você iniciar essa tarefa de estar desenhando outra coisa sobre os fatos, estar colocando outras descrições, começam a sair dos seus olhos lágrimas muito escuras. É como se escorresse dos seus olhos lágrimas como se fossem lama. E o chão vai se tornando como se fosse uma areia movediça. E dos seus olhos não para de escorrer essa água meio apretejada, lameosa. E isso vai ultrapassando o seu fogo, vai entupindo essa caverna. Mas você assim mesmo está em paz, pacífica, mesmo que ela venha a subir. E você fica como se fosse boiando sobre essa lama. Ela não é mais movediça. Você não luta mais contra ela. E essa lama vai como se saindo da caverna, indo em direção para fora. E você vai olhando para o céu. E você observa que é lua cheia, que vai saindo de você uma energia que se conecta com ela. E é como se você fosse construindo com ela uma aliança emocional. Vai sendo construído um símbolo, como se fosse o símbolo do infinito entre teu coração e a lua. E você se levanta, e os seus cabelos estão mais longos, seu rosto está iluminado, você consegue levitar, você consegue passar por cima dessa caverna que agora se tornou uma nascente de água cristalina que cai no rio, que desboca no oceano. E você flutuando, olhando e observando essa sinergia, que é a sinergia da lua, você vê o sol. Você vê o amanhecer, que é o amanhecer de um novo dia. E você faz as pazes com essa luz. E a lua te convida a que você também construa uma aliança com o sol. Uma aliança dessa construção de estar de pé, de executar as suas atividades, de vivenciar o que você veio para viver. Vá agora, recebendo toda essa amorosidade que o sol te traz. Você vai fixando os seus pés na terra, caminhando com um vestido muito longo e branco,
um branco iridescente, do qual aonde a cauda do seu vestido vai passando, natureza vai sendo criada. Flores vão se abrindo, em especial flores laranja e vermelha. E você vai caminhando e transformando o mundo, caminhando sempre em direção ao sol, mais leve, mais tranquila, mais feliz. Muito bem. E no seu tempo, vá fechando o seu processo. E quando quiser, vá permitindo mexer as suas mãos, abrir os seus olhos, vá despertando.